Bom, eu vou fazer esse exemplo aqui, que é, né, um dos exemplos que a Denise deu de gráfico da função quadrática, né? Função do segundo grau, tá? Para começar, né, vamos olhar aqui, né, qual que é a nossa função, né? A nossa função é essa daqui, então, y é igual a menos x quadrado mais 2x mais 3, certo? Ela é uma função quadrática porque tem esse x elevado ao quadrado, tá? Nosso objetivo aqui vai ser traçar, né, o gráfico. A gente quer então traçar, ver qual que é a cara dessa função, né? Visualmente, como que ela se comporta. Então, antes de começar, vamos só dar uma relembrada, né? O que que é, né, traçar esse gráfico? O que a gente está querendo fazer? A gente está querendo representar essa função, né, em um plano cartesiano, né, que é esse que tem aqui o eixo x, que eu não anotei, né, deixa eu anotar aqui, eixo x e eixo y, certo? Então, esse eixo horizontal, a gente vai colocar os valores de x, certo? E esse eixo vertical vão ser os valores de y. Então, como funciona, né? A função ela é uma regra. Você vai colocar valores de x e obter valores de y segundo essa regra. Qual regra? Né? No caso, essa regra aqui. Tá? Então, beleza. Como que a gente faz para traçar o gráfico dessa função? Primeira coisa que a gente tem que identificar é qual que é o tipo, né, da função. Então, o tipo, no caso, é de segundo grau, certo? É quadrática. Isso quer dizer que o gráfico vai ser uma parábola. Beleza? Que é aquela figura, né, que a gente conhece, que pode tanto ter concavidade para baixo quanto, né, para cima. Então, algo assim, certo? Então, é um desses dois casos, né? Ou ela tem esse formato aqui, ou ela tem esse formato aqui. Como que a gente sabe qual que é o formato dessa, né, dessa função em questão, né? Desse exemplo que a gente está fazendo? A gente, para saber, né, o que que você vai ter que olhar? Você tem que olhar o sinal desse coeficiente aqui, o que está multiplicando x ao quadrado, né? Então, no caso, a gente tem que se preocupar só com esse sinal. Por quê? Né? Por que que esse sinal vai influenciar na concavidade da parábola e esse daqui não? Ou esse daqui, por exemplo? Porque o x quadrado, ele domina o que acontece com a função, né? Então, quanto maior o x, né, maior ainda vai ser o valor de x quadrado. Então, é o x quadrado que vai determinar se a função vai estar crescendo ou decrescendo, porque a partir de um valor de x, o x quadrado é sempre maior do que qualquer número vezes x, né? E ainda mais, né, do que um número que nem x tem, né? Nem depende de qual é seu x, certo? Então, a gente tem que olhar para esse sinal aqui. Como é negativo nesse caso, quanto maior o x que você pegar, menor vai ser x quadrado. Isso quer dizer que ele vai ter essa cara aqui, tá? Então, vamos anotar aqui, né? Como o a, que é né, aquele coeficiente lá, é menor do que zero, vai ser a concavidade para baixo, tá? Então, vai ter essa cara aqui, a parábola.
beleza? Tá. Como que a gente faz para plotar qualquer gráfico? A gente tem que ver como o y, né? Então, como isso daqui vai se comportar conforme a gente varia o x. Para isso, a gente precisa colocar alguns valores aí em x, né? Para ir testando como vai ficar, tá? Nesse caso, a gente vai pegar alguns valores perto de zero, né? Porque a gente quer ver como a função se comporta ali, e depois a gente consegue estender isso para números maiores, tá? Então a gente vai desenhar, na verdade, é só um pedacinho do gráfico, porque o gráfico é infinito, né? Então a gente tem que escolher um pedaço, e a gente vai escolher o pedaço que vai ser onde vai ter perto do vértice da parábola, enfim. Porque depois ela começa a meio que parecer uma reta, assim, se você pegar bem longe, tá? Então a gente vai pegar sempre valores de x perto de zero. Tá, então eu vou começar colocando menos 2. Menos 2. Aí o que a gente faz com esse menos 2? A gente vai pegar ele e colocar ele no lugar do x, nessa expressão aqui, tá? Então vai ficar, a expressão no caso vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, aqui tem um menos, mais 3. Menos 2 ao quadrado vai ser 4, só que é menos 2 ao quadrado, né? Então vai ficar menos 4, mais 2 vezes menos 2 que dá menos 4, então menos 4, mais 3, certo? E tudo isso daqui vai ficar menos 4, menos 8 mais 3, menos 5. Tá? Então, para aproveitar esse espaço aqui, eu vou escrever aqui menos 5 direto. Mas lembra que foi assim que a gente chegou no menos 5, né? Fazendo essa conta. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando x valer menos 2, então quando x for isso daqui, tiver aqui, então esse x aqui, o y vai valer menos 5. Então, para esse menos 2, a gente vai ter esse valor menos 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que a parábola vai passar por esse ponto aqui, que vai ser... Aqui a gente faz esse tracejado, né, para ver onde eles vão se encontrar. Né? Basicamente, a gente quer ver as coordenadas, né, desse ponto aqui. Então, esse menos 2, menos 5, né, é o par que dá esse ponto aqui. Tá difícil fazer o ponto. Certo? Então, esse ponto aqui é o menos 2, menos 5. E agora? O que a gente vai fazer agora é fazer a mesma coisa com vários outros valores de x. Certo? Então, o que a gente está vendo aqui? A função, né, ali começando no menos 2, conforme você aumenta o x, ela vai aumentar um pouco e depois vai diminuir. Tá? Então ela vai aumentar ali até chegar, né, no 1 e depois vai começar a diminuir. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar então esses pontos. Né? Então no menos 2 é o menos 5, que a gente já marcou ali. No menos 1 é 0. Então vai ser esse ponto aqui, menos 1, 0. Aí, no 0 vai dar 3. Então, aqui, quando x for 0, né? A gente tá olhando aqui no eixo y, vai ser 3. Aí, no 1
vai dar 4. Então, aqui, a gente faz aquele pontilhadozinho. Né? A gente vai ter aqui. No 1 vai dar 4. Aí no 2 vai dar 3. No 3 vai dar 0. E vai dar justamente... vai ser justamente isso mesmo. Tá? Então, como eu disse, né? A parábola vai ter infinitos pontos. Mas a gente só quer ver qual que vai ser a cara dela ali perto do 0. E aí vai ser isso daqui, né? Então a gente tem que traçar aí uma parábola que pegue todos esses pontos que a gente fez. Certo? Que vai dar mais ou menos isso daqui. E pronto. Tá? Aqui, né, ela continuaria infinita para esse lado, para esse lado. Mas como a gente não tem como desenhar infinitamente, a gente para por aqui.